querida jovem, aqui estamos mais uma vez. Seja bem-vindo ao nosso segundo episódio da série Os 10 Mandamentos. O meu nome é Sandiel Andrade Maravilha e vamos dar continuidade a essa série. O primeiro episódio foi com o irmão Kaique. Se você não acompanhou ainda, volta lá no YouTube, no Facebook e procure esse primeiro episódio, porque é importantíssimo para dar continuidade ao nosso tema. Estamos falando sobre a manifestação do caráter de Deus através desses 10 preceitos. Então preste muita atenção, pegue o seu caderno, pegue sua caneta e anote essas informações. Eu tenho certeza que vão ser especiais para a sua vida. E eu quero começar com uma pergunta, uma análise para que você possa fazer. E essa pergunta vai dessa forma e eu também vou exigir que você também realize uma tarefa. A pergunta é essa: como você desenharia a cara do mundo atualmente? De que forma você desenharia a cara do mundo? Hoje, com o celular, nas nossas redes sociais, nós podemos aí nos comunicar com as pessoas. E uma das formas de comunicar é através de algo conhecido como os emojis, né? Você manda carinha de felicidade, de tristeza, de preocupação, de sorriso, de choro. E eu quero que você vá agora no comentário desse vídeo e coloque um emoji de como você descreve a cara do mundo atual. Eu tenho feito essa pergunta para várias pessoas nos meus estudos. E essas pessoas, elas respondem de diversas formas. Em uma dessas ocasiões, eu quero contar uma experiência para você de uma mulher. Ela tem mais ou menos seus 40, 50 anos e ela contou para mim a experiência de que ela era agredida fisicamente pelo seu namorado. Infelizmente, é algo que acontecia com ela e ela é agredida até pela sua nora. E ela carrega até hoje uma lesão e tem que carregar alguns pinos na sua coluna por algumas dessas agressões. Lamentavelmente, é isso que acontece. Talvez eu não sei onde o lugar onde você está assistindo atualmente, mas talvez você não esteja passando por esse problema. Mas hoje no mundo, tenho certeza que existem milhares de pessoas passando por isso. No Brasil, somente no Brasil, a cada 1 minuto e meio, uma mulher é agredida fisicamente ou sexualmente. Nos Estados Unidos, a cada 15 segundos. Isso acontece. Não só porque não está acontecendo comigo, mas isso acontece. Mas não somente isso, essa não é a única forma de analisar a situação do mundo. Vamos analisar outras formas. A OMS, por exemplo, disponibiliza um dado de que a cada 1 ano, 5 milhões de crianças morrem no mundo por fome. A desnutrição é uma das causas que mais mata as crianças no mundo hoje. Triste, lamentável, mas é algo que acontece. O que falar até mesmo das guerras, que tem afastado, que tem feito com que as pessoas possam fugir dos seus países. O que falar das enfermidades, tanto enfermidades que podem ser transmitidas através do ar, o coronavírus é um exemplo disso, mas também enfermidades sexualmente transmissíveis, como a AIDS, HIV, que ainda tem se buscado descobrir a cura e até agora nada. As tragédias como homicídios, suicídios, as tragédias também como os roubos, assassinatos, crises existenciais, depressão e muitas outras coisas que são algo recorrente. Como você descreveria a cara deste mundo hoje? No século XIX, um dado interessante é que quando o mundo estava passando por um processo e mudando do processo do teocentrismo para o racionalismo, e aqui preste muita atenção, quando o mundo estava no apogeu do racionalismo, se apresentava uma possibilidade de criar um mundo melhor através dos esforços da inteligência humana. E aqui está algo interessante, as pessoas estavam acreditando que com descobrimentos novos, com as máquinas inventadas, logo se acabariam todas essas coisas. E ninguém duvidava de que em pouco tempo acabariam todos os problemas da sociedade. Acabaria a pobreza, acabariam as injustiças, acabariam as enfermidades, a fome ia acabar. As guerras iam acabar porque a paz ia ser universal. E em pouco tempo veríamos o fim de todas essas coisas. O fim da ignorância e o fim da tirania. E agora? As pessoas bem perplexas, os pensadores, e até os nossos dias se perguntam, com tanta luz, com tanta inteligência, com tanta capacidade humana, como é possível que ainda não possamos acabar com a fome? Como é possível que ainda não possamos acabar com as enfermidades sexualmente transmissíveis? Como é possível que ainda não possa ter sido descoberta a cura para o câncer? Como é possível que a ciência ainda não possa chegar a descobrir qual a solução para as guerras? Eu vou te responder. Sabe por quê? Sabe por quê, meu querido jovem? Ainda não chegamos a essa solução? Porque o ser humano, ele quer encarregar a ciência um papel, uma tarefa que simplesmente ela não é capaz de realizar. Agora, analise comigo, meu querido jovem, minha querida jovem, por que a ciência não consegue resolver todos esses problemas?
E eu tenho a resposta também para você, que você também possa entender. Simplesmente porque esses problemas que nós citamos, a maioria desses problemas tão graves não são de ordem científica, mas sim de ordem moral. Qual desses problemas, pense, qual desses problemas que nos atormentam são de índole científica? Qual desses não são de índole moral? Todos são de índole moral, todos. Vamos tomar como exemplo a questão da fome. Você acha que o problema da fome é a questão de falta de alimento, a questão de falta de recurso? Não é. Não é a falta de recurso. Existe uma pessoa aí que chegou ao trilhão e existe milhões de pessoas que morrem de fome no mundo. E você acha que essas pessoas que não têm suficiente alimento, não têm suficiente recursos para alimentar essas pessoas, com que ela não possa subsistir com no mínimo um salário por mês? O problema da ordem da fome não é uma questão científica, não é uma questão de alimento, de falta de alimento, não. É questão de índole moral, é questão de uma falta de distribuição. Isso se tem causado pela falta de uma desigualdade, onde alguns não têm nada, outros sobram. Uma falta de desigualdade também na questão da capital, na questão da produção, na questão do conhecimento, na opressão econômica. Infelizmente é isso. É definitiva e certamente uma questão de ordem moral. Na questão das enfermidades, também é de ordem moral. Na questão das agressões, da violência, é de ordem moral. Na questão da guerra, é de ordem moral. Todos os problemas mais graves são de ordem moral. E aí vem a pergunta que eu quero que nós possamos reflexionar. Qual é a solução? Qual é a solução desses problemas? Se você algum dia tem a oportunidade de visitar a capital dos Estados Unidos, eu ainda não fui, mas eu pesquisei um pouco, Washington, ali no Supremo Tribunal de Justiça, você vai ali encontrar um monumento grandioso, que é onde se reúnem ali os principais juízes para fazer com que eles possam deliberar as suas decisões. E se você vai lá, você vai entrar dentro do tribunal e onde é feita a tribuna, e onde é tomada as decisões, ali nas paredes de mármores, você vai encontrar um monumento precioso. Ali você vai encontrar um homem segurando algo especial, segurando as 2 tábuas com os 10 mandamentos de Deus, simplesmente na capital dos Estados Unidos. E aí vem a pergunta, por que está esse monumento ali? Talvez porque as gerações anteriores, eles reconheciam algo importante. Eles reconheciam que a solução para todas as coisas, para a ordem, a solução para a paz, a solução para que tudo possa estar bem, para que tudo possa caminhar em ordem, está manifestado nos 10 mandamentos de Deus, no antigo código moral conhecido como a lei de Deus, os 10 mandamentos. E por isso, antes de continuar esse estudo e antes de seguir, eu quero fazer um convite para você, para que você possa reconhecer esses princípios, os 10 mandamentos, como princípios importantes para a sua vida. Princípios que Deus quer te proteger, que Deus quer plantar no seu coração. Princípios que vai satisfazer as mais urgentes necessidades do mundo. Que você possa analisar de uma forma lógica que todos os problemas atuais têm uma solução. É os 10 mandamentos. É os princípios divinos. E é possível que os 10 mandamentos não sejam somente algo para colocar na parede, para pendurar em um local, para estar numa vitrine de museu, mas que esses 10 mandamentos é a solução para as soluções práticas deste mundo. São princípios que têm uma aplicação racionável. E isso eu quero que nós possamos entender. Eu quero que você possa tomar essa decisão racionável, não de uma forma obrigatória, mas entender que cada mandamento que vamos analisar aqui pode ser aplicado de uma forma racionável na nossa vida. Não duvide de aceitar esse convite, de estudar os 10 mandamentos de Deus e incorporar isso no seu diário viver. Então vamos lá ao nosso primeiro mandamento. E eu quero aqui que você faça uma análise em cada um deles de como esses mandamentos são muito mais abrangentes do que talvez nunca tenhamos pensado em nossas vidas. O primeiro mandamento está em Êxodo, capítulo 20, o versículo 2 e 3. Diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Há um tempo atrás, faleceu um dos maiores futebolistas do mundo, chamado Maradona. Ainda enquanto ele estava em vida e ainda enquanto ele tinha ganhado os seus melhores títulos na Copa do Mundo, etc., foi declarado um dos melhores jogadores do mundo, as pessoas os intitulava de o Deus Maradona, infelizmente. Em pouco tempo ainda em vida se descobriu também
que ele estava envolvido em casos de escândalos de cocaína. Ele era um usuário de cocaína, viciado em cocaína. Como assim? Um Deus que as pessoas chamavam de Deus e era viciado em cocaína, algo que é mortal para cada ser humano. Vamos trazer uma situação cotidiana, uma história que aconteceu com um pai e uma filha. Esse pai e uma filha estavam numa discussão, onde o pai tentava abrir os olhos da filha com um menino que ela estava namorando. E esse menino tratava mal, e o pai dizia: mas filha, ele te trata tão mal, olha como ele te tratou na noite passada, por que ele te tratou daquele jeito? Pai, ele só queria que eu trocasse a camisa, porque ele não achou aquela camisa mais bonita. Mas filha, ele precisava gritar daquele jeito com você? Claro, pai, é porque ele me ama, é porque ele me ama. Filha, ele te trata mal, ele não te trata bem. E a filha defendia: pai, ele me ama e eu amo ele, não somente eu amo, eu adoro, pai, eu adoro. E o pai então fica assustado, indignado, falando: filha, como assim você adora ele? Ele é seu Deus. E ela respondeu: sim, pai, eu adoro, ele é meu Deus. Por quê? Por que esse pai ficou tão indignado com a resposta da filha? Por que esse pai ficou tão indignado quando a filha manifestou que adorava o seu namorado? Ele tremia de medo ante essas palavras. Mas sabe por que ele ficou assim? Sabe qual é o motivo dessa sua expressão? Porque ele sabia o poder do amor quando se converte no instrumento do mal. Isso talvez vai te surpreender, mas ele sabia, e nós também temos que saber, que o amor, ele é perigoso quando nós colocamos ele, nós depositamos o nosso amor em algo que não vai nos corresponder. E por isso Deus é maravilhoso. E ele diz no seu mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O amor, ele pode desbaratar nossas defesas, ele pode acabar, pode nos deixar expostos e pode nos deixar vulneráveis quando entregamos a algo que não vai nos corresponder, a outra força na terra. E por isso Deus nos deu esse primeiro mandamento como um alerta, uma advertência, motivada por uma profunda preocupação por você. Deus, ele se preocupava com você, de não entregar a sua devoção. Não entregue a sua lealdade a outros deuses que não são na realidade. Não entregue a sua lealdade a outras pessoas que não são. Não te comprometas com o serviço de quem, depois de tudo, só vai te decepcionar, só vai te machucar. O antigo povo de Israel, que foi no tempo que o Senhor deixou os 10 mandamentos, e logo depois de sair do Egito, ele tinha alguns deuses com ele. Eu quero que você faça uma pesquisa aí sobre um dos deuses que eles tinham, que era o deus Dagon. Lamentavelmente, eu quero que você faça uma pesquisa de qual era a forma e de qual era o povo que tinha esse Deus. Era uma forma terrível e era um povo também que era um povo corrupto. E o povo de Israel estava passando a adorar esse Deus. Ali, um pouco vizinho deles, os fenícios, também adoravam o Deus, que era o Deus Astrolete. Era uma deusa da fertilidade. O culto dela era especialmente popular porque se celebrava a bebida, a sexualidade, as orgias sexual. Ao oriente de Israel tinha outro povo que adorava o deus Quemos, os amonitas adoravam também a Moloque. E era dedicado ali a eles sacrifícios humanos, sacrifício de crianças, sacrifício de mulheres. E a gente adorava eles com todo fervor, com todo ânimo, entregando a ele toda até a sua própria vida. Os seus próprios filhos eram queimados. Tal era aquelas divindades. Hoje em dia, as coisas talvez sejam um pouco diferentes. A cultura hoje mudou, a cultura popular presta atenção a figuras, não somente figuras de barro ou figuras físicas, mas às vezes ao Deus dinheiro, ao Deus poder, ao Deus sexo, ao Deus corpo, ao Deus pessoas. Isso tem tomado o lugar de Deus no coração das pessoas. E a próxima vez que você observe no celular, passe as suas redes sociais, você vai deslizando, você vai ver as notícias. Observe as notícias. A quem as pessoas têm se entregado? A quem as pessoas têm adorado? Quais são os deuses dessas pessoas? Quais são as suas preocupações? E agora é para analisar, com todas essas coisas que observamos nas redes sociais, com toda a situação do mundo atual, quais têm sido os resultados dessas adorações a outros deuses, como fala o primeiro mandamento de Deus? Qual é o resultado? E eu te respondo: adoração a Deus sexo. Hoje as enfermidades sexualmente transmissíveis, hoje
tanto de crianças que estão aí na rua abandonadas porque os pais não têm condição de sustentá-los somente porque não decidiram seguir o voto matrimonial sagrado de Deus. Todas essas coisas são também resultado do Deus sexo atualmente. E esse resultado vai levando uma e outra coisa, porque leva, às vezes, as pessoas a acharem que a solução está no dinheiro. Não, vamos injetar em mais métodos contraceptivos, em mais vacinas, em mais outras coisas. E esse método de dinheiro faz com que as pessoas possam correr em posições políticas disputadas para que quem vai dar a melhor ideia, quem vai dar a melhor posição, quem vai dar a solução desse problema. A solução do Deus dinheiro. As pessoas tentam buscar a solução do Deus dinheiro. E quando as pessoas vão injetando milhões e milhões de euros somente para conseguir um poder e o poder mais alto, dá início ao Deus poder, que as pessoas tentam conseguir uma posição mais elevada, não importando quem está embaixo e pisoteando quem está embaixo deles. E para que você possa analisar, não sei se você conhece, a arma dos fracos, é uma das armas dos fracos, uma das espadas dos fracos, o terrorismo, uma das espadas dos débeis. O terrorismo tem chegado a ser um método que as pessoas pensam que vai surtir efeito, é um recurso que as pessoas pensam que vai surtir efeito. Usam do terrorismo e as pessoas que estão ali em cima no poder falam, não, para eu vencer o terrorismo, o que eu tenho que fazer? Mais poder, mais armas, mais bombas, mais dinheiro. E isso vira um ciclo vicioso, porque as pessoas que estão no terrorismo vão continuar se achando as vítimas, vão continuar realizando aqueles ataques. As pessoas que estão em cima vão continuar investindo em bombas, investindo em mais poder, investindo em mais terror. Você vê que uma coisa leva a outra, uma ação leva a outra. Qual a solução que essas pessoas propõem baixo esses ataques? É somente isso, é somente homicídio. Cada vez que as pessoas se recorrem à força bruta, mais aumenta. Por isso, o Senhor coloca o primeiro mandamento, para que essas coisas não possam ocupar o primeiro lugar no seu coração. Você consegue analisar que todos os problemas, que a maioria dos problemas estão nisso? Estão em colocar outras coisas no lugar de Deus? O primeiro mandamento, se nós analisarmos, ele não está escrito em forma de proibição. Não terás outros deuses diante de mim. É uma forma de proibição. Desculpa, eu acabei falando que não era, mas é uma forma de proibição. Não terás outros deuses diante de mim. E o Senhor coloca a ele como o Deus. É uma forma de proibição, mas que ao mesmo tempo o Senhor revela e ordena algo. Ordena quem deve ser o Deus verdadeiro. Temos que apartar dos outros deuses, mas ao mesmo tempo amar e servir ao único Deus. Isso é revelado não somente no Antigo Testamento, mas vamos analisar também no Novo, numa ocasião onde foi perguntado a Jesus, qual era o primeiro mandamento da lei de Deus? Jesus, ele podia responder com Êxodo capítulo 20, mas ele responde com Deuteronômio capítulo 6, que está no Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, diz assim: amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse é o grande primeiro mandamento. O Senhor aqui, ele usa não uma expressão negativa, mas uma expressão positiva. E é interessante analisar o porquê disso. Mas vamos ver uma outra situação para analisar as duas juntas, com a situação de Satanás. Ele tenta Jesus dizendo: olha, Senhor Jesus, aqui eu vou te colocar todas as coisas desta terra, se você prostrar diante de mim e me adorar. O Senhor, ele outra vez podia responder com Êxodo, mas ele dessa vez responde com Deuteronômio capítulo 10, no versículo 20. Deuteronômio capítulo 10, versículo 20 diz assim: ao Senhor teu Deus temerás e a ele servirás. Mais uma vez, de uma forma positiva. Você percebe aqui que em ambos os casos, o Senhor, ele usa uma expressão positiva. Por que o Senhor faz isso? Porque ele aqui não está colocando o seu foco, a sua atenção nos deuses falsos, mas sim em suprir o nosso coração com o Deus verdadeiro. Ele não menciona o que o mandamento proíbe, mas sim o que o mandamento ordena, que é colocar a Deus no primeiro lugar do seu coração. Isso nós vemos alguns exemplos. Vamos dar um grupo que foi conhecido antigamente, mas bem antigamente, principalmente no meu tempo, ainda existia um pouco, né? Quando eu era criança, que eram os hippies. Os hippies eram um grupo onde eles colocavam, e talvez hoje ninguém admira mais, mas eles tinham uma certa razão porque eles se desprendiam dos falsos valores do materialismo, do Deus do material, eles se desprendiam disso. Mas isso fez eles caírem num problema, porque eles se desprendiam desses valores, mas não preenchiam o seu coração. A sua vida era uma vida vazia, eles se deixavam levar. Por quê?
porque eles se desprendiam dos deuses falsos, mas não preenchiam o seu coração com o Deus verdadeiro. Você vê que não é somente importante não adorar os outros deuses, mas adorar o Deus verdadeiro. Um outro exemplo é o comunismo. O comunismo também, o problema do comunismo é o mesmo. Na sua visão, na sua parte teórica, parece bonito. A prática, a ideia da pureza do comunismo, ensinam a abnegação, o altruísmo, as pessoas têm que deixar o seu para compartilhar entre todos. A ideia é uma ideia bonita, mas por que não dá certo? Porque a base é a mesma. Por que não produz uma sociedade ideal? Porque o comunismo é algo utópico? Porque ele coloca as estrelas como se fossem as decisões humanas. As estrelas estão baseadas nas decisões e na realidade humana. Ou seja, o comunismo está baseado na ideia de que se nós dizemos às pessoas, nós falamos a elas o que elas necessitam mudar, elas vão mudar. Mas não é assim. Não é assim que acontece. Não é a base humana, não é na base humana que nós vamos encontrar a solução. E algo interessante para que você possa chegar a essa conclusão, na década de 70, um psicólogo chamado Lewis Kohlberg, você pode buscar um pouco sobre essa pesquisa, anunciou que ele tinha encontrado a maneira de melhorar as decisões das pessoas. Ele fazia uma pergunta a uma pessoa e essa pessoa, com as coisas cotidianas do dia a dia, ela poderia treinar como ela agiria. Então, se eu te perguntasse como você agiria diante de uma pessoa que está pedindo dinheiro, a pessoa respondeu, eu agiria dessa forma. Mas aí ele tinha isso como uma solução, mas não era uma solução boa, porque as pessoas perguntavam para ele, e as pessoas que respondem, elas fazem isso? E ele respondia, nem sempre. Por quê? Porque a solução disso não está com que a pessoa saiba como fazer, mas que ela entenda e que ela reconheça quem pode surtir o efeito na sua vida. A moralidade no coração, ela vem de coração renovado pela graça. Por isso o apóstolo Paulo fala, não se adapteis a este mundo, senão se transformais pela renovação da vossa mente, para que você possa verificar qual é a vontade de Deus. Somente com a vontade de Deus na sua vida é que você vai saber o que é certo e o que é errado fazer. Agora, essa mudança que acontece no nosso coração, essa mudança radical, que dá como fruto uma vida reta, por isso que nós falamos, não é uma mudança fácil, não basta somente conhecer, porque não é uma mudança simples, não é um processo natural, não é um processo que vem através do meu relacionamento, que eu vou conseguir chegar através de técnicas. Não é isso. Davi, ele reconheceu. Em Salmos, ele fala ali, cria em Deus, em mim, um coração limpo e renova o espírito reto dentro de mim. O salmista entendeu que somente Deus, somente quando Deus habita e ocupa o trono do nosso coração, é que nós conseguimos essa renovação, que nós conseguimos essa mudança radical. Essa mudança é um dom de Deus, entenda isso. A mudança do coração de homem é o dom de Deus. E por isso, o primeiro mandamento, ele manda que possamos nos afastar dos outros deuses falsos, mas também manda para que possamos adorar ao Deus verdadeiro. Não substituir isso com vazio, não substituir isso com nada, com outra coisa, não. Substitua isso, não coloque outros deuses falsos, mas coloque isso com o Deus verdadeiro. Então, se algo está ocupando o nosso coração, o nosso papel deve ser não colocar isso como vazio, mas com o nosso Deus verdadeiro. E Jesus, ele mostrou esse exemplo que nós já vimos anteriormente. Ele mostrou exemplos positivos. E em algum desses exemplos ele falou, ame a Deus de todo o seu coração. Mas por que Jesus fala amar e não adorar? Lembra daquela história daquela menina? Lembra que ela falava, eu amo meu namorado, eu adoro. Por que ela falou isso? Será que ela estava pensando em uma forma teológica? Logicamente não. Mas ela não estava tão longe da verdade, sabia? Ela, ao falar que amava o seu namorado, que adorava, ela estava perto. Sabe por quê? Isso aqui é muito interessante. Porque a adoração, nos seus términos bíblicos, ela é uma expressão de amor. A adoração é uma expressão de amor. A adoração, assim como o amor, ela é uma atitude do coração. É uma atitude que vem do coração. É uma disposição, uma decisão de conceder a Deus o único lugar. É por isso que eu tinha falado no começo que o amor, colocar o amor em outras coisas é perigoso, porque isso pode te decepcionar. Mas quando nós colocamos a Deus no nosso coração e adoramos a Deus como manifestação do nosso amor, nós colocamos a Deus como soberano da nossa vida, como rei da nossa vida. Nós colocamos a Ele no trono,
o sítio mais importante, o lugar mais importante. Então, reconhecer a soberania de Deus não é você tentar imaginar com a sua mente humana como é Deus para nós. Não, nós não precisamos disso, porque Deus ele já se revelou para nós. Como? De que forma? A Bíblia é bem clara. João aqui responde que ninguém jamais viu Deus. Então, como eu vou saber quem é Deus se eu não vi a Deus? Mas ele responde: o Deus unigênito que está no seio do Pai, é Ele que revelou. Quem revelou a Deus? Jesus. Lembra Filipe que ele perguntou para Jesus? Jesus ficou triste também quando Filipe perguntou isso. Perguntou: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus se entristeceu no momento e falou: Filipe, eu estou aqui. Se você vê a mim, você vê ao Pai. Como chegamos ao Pai? É através da vida de Jesus. É o conhecimento de Jesus que vai fazer surgir no nosso coração humano essa mudança repentina. Mas para você, meu querido jovem, minha querida jovem, eu tenho uma pergunta. Talvez essa seja a pergunta mais importante, a pergunta que talvez mais você deve ter no seu coração. Em que momento um objeto, uma pessoa, uma coisa, ela se torna Deus para uma pessoa? Em que momento um objeto, uma pessoa ou uma coisa, ela pode ocupar um lugar de Deus no meu coração? Você já se perguntou isso? Já se perguntou, será que isso é Deus para mim? Será que isso não é um Deus? Em que momento aquela coisa, aquela pessoa ocupa uma posição de Deus para mim e que eu possa estar transgredindo esse primeiro mandamento? E para essa pergunta eu vou responder ela agorinha, mas eu quero que você também faça um exercício de investigação. E faça porque pode ser aí que tenha uma surpresa. Eu quero que você pesquise em Desejados de Todas as Nações, no capítulo 66. O livro Desejados de Todas as Nações é um livro bem famoso da irmã Ellen White. Busque aí, que está no capítulo 66. Lê esse capítulo e aí você vai encontrar quando alguma coisa se torna Deus para uma pessoa, mas eu quero também que você encontre qual o resultado de colocar Deus como primeiro lugar, tá bom? Então fica de papel para a sua busca, tá bom? Desejados de Todas as Nações, no capítulo 66. Voltando então, quando um objeto, uma coisa, uma pessoa se torna Deus para mim, esse objeto, essa pessoa, essa coisa se torna Deus quando aquele objeto, aquela coisa, ela está ocupando o lugar que Deus deveria ocupar no seu coração. O que significa isso? Quando você concede a Deus o primeiro lugar no seu coração, deixa de lado qualquer ideia, qualquer interesse, qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer pensamento que possa competir com Ele, que possa diminuir a soberania dEle em nossa vida. Isso significa que isso é a base. Quando Deus ocupa o primeiro lugar no seu coração, Ele é o fundamento da sua moralidade, Ele é o fundamento da sua vida espiritual. Ele será o critério que vai reger a sua vida. Ele vai reger a sua vida. E cada vez que nós vamos fazer alguma coisa, vamos tomar uma decisão, vamos lidar com as coisas do dia a dia, nós vamos pensar: será que esse vídeo, será que esse esporte, será que essa amizade, será que essa música, será que talvez essa pessoa, será que essa forma de vestir, será que isso vai afetar minha relação com Deus? Esse é o pensamento de uma pessoa que tem a Deus no seu coração quando é confrontada com as coisas do dia a dia. Porque realmente nós vamos começar a viver como se Deus ele fosse o que dirigisse a nossa vida. A paz ela vai ocupar o lugar da angústia. A esperança vai fazer fugir a depressão, o desespero. Esse é o resultado do coração, quando Deus ocupa o primeiro lugar no seu coração. Quando outras coisas ocupam, todas essas coisas vão te consumir, A sua divindade, ela vai te consumir quando você entrega nas mãos dessas coisas a sua adoração. Por isso, muitas pessoas, elas até acreditam em Deus, elas acreditam no Senhor. Se você sair para perguntar neste mundo aí, quem acredita em Deus? 90%, 99% vai responder que acredita em Deus. Mas a questão não é acreditar em Deus, mas porque elas não chegam ao ponto de conceder a Deus o primeiro lugar no seu coração, o primeiro lugar das suas vidas. E essa é a única posição que Deus pode ocupar. Deus só pode ser Deus para você se Ele ocupa o primeiro lugar do seu coração. Se Ele não ocupar o primeiro lugar, Ele não é seu Deus. Porque Deus ele é um Deus único. Se Deus ocupa o primeiro lugar no seu coração, Ele é um Deus único. Por isso, esse é o primeiro mandamento. E agora você está entendendo porque diante de todos os mandamentos de Êxodo 20
o Senhor coloque esse em primeiro. Porque se você não colocar Deus como soberano nas suas vidas, os outros 9 mandamentos não vai passar de letras, não vai passar de regras morais sem sentido, somente boas ideias. Mas se você coloca em primeiro lugar de Deus na sua vida, você vai se fazer algumas perguntas. E as perguntas não vão ser essas. Será que eu já tenho uma compreensão plena sobre Deus? As perguntas não vão ser, será que eu sou suficientemente bom para que Deus possa me aceitar? A pergunta não vai ser, será que eu já estou obedecendo os outros mandamentos? Será que eu vou estar obedecendo? Será que Deus vai me aceitar? Não, essas não vão ser as perguntas. Você não pode chegar aos outros 9 mandamentos sem chegar a esse primeiro. Você vai chegar aos outros 9 quando você tenha esse primeiro mandamento no seu coração. O primeiro mandamento é a chave para os outros 9. E por isso, realmente, ele é o primeiro. Por isso, as perguntas devem ser, será que eu estou disposto a conceder a Deus o primeiro lugar do meu coração? Será que você está disposto? Será que eu estou disposto a dar a Deus o primeiro em tudo? Esse deve ser o nosso desejo. Essa deve ser a nossa petição. E aí, meu querido jovem, minha querida jovem, você compreendeu? Você teve uma visão mais ampla do primeiro mandamento? Olha, eu vou te dizer que eu gostei desse estudo. Eu ia fazer os outros 2 e o terceiro mandamento agora, mas vamos deixar para o próximo estudo para que você possa ter tempo de estudar e refletir e que você possa dar a Deus o primeiro lugar. Não terás outros deuses além do nosso Deus. Amém?